Preto no Branco, com Antero Paes de Barros. Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo Facebook do pnbonline.com.br. Eu quero dizer o seguinte: o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, quer fazer a primeira votação nesta semana do projeto sobre os incentivos fiscais encaminhado pelo governador Mauro Mendes. Botelho está muito convencido, mas muito convencido mesmo, de que com pequenos ajustes o projeto é muito bom para o Estado. E o governador Mauro Mendes, que é o grande garoto propaganda do governo, porque ele é quem melhor explica as coisas do governo, ele tem que sair à frente, tem que explicar, tem que ir para frente das câmeras, tem que dar coletiva. Agora, nesta semana, é que o governo tomou a iniciativa correta de determinar aos secretários César Miranda, Mauro Carvalho e também ao procurador e secretário de Fazenda Rogério Galo para que possam fazer as explicações. E aos poucos as coisas vão se assentando e mostrando o acerto do governo e algumas incoerências. Mauro Mendes pode ter sido duro quando ele citou assim: me dá nojo de políticos como Wilson Santos, que cobram a vida inteira para taxar os incentivos, para diminuir os incentivos, e na hora que você diminui os incentivos injustos, eles colocam a contra. Eu já disse aqui que eu sou amigo pessoal e tenho admiração pelo Wilson Santos. Mas o Wilson está equivocado, não se sabe por qual orientador, no sentido de colocar algumas questões que são absolutamente inverídicas, como essa questão de que taxar o frigorífico em 7% prejudica os pecuaristas. Se fosse assim, São Paulo seria um estado onde os frigoríficos teriam saído de lá. Porque lá, muito antes que aqui vai tentar passar a taxação para 7%. Lá já é 7% há muito tempo. E eu não vejo ninguém não querer matar gado em São Paulo. E eu não vejo nenhum pecuarista saindo do estado de São Paulo. Então, é uma situação que aos poucos vai se esclarecendo. E o governador Mauro Mendes jogou luzes sobre essa questão do comércio. Primeira coisa, Mato Grosso é o único estado brasileiro que dá incentivo comercial, que dá incentivo fiscal para o comércio. Comércio não é indústria de transformação, é incentivo fiscal. Então eu vou dizer aqui, tem lojas de materiais de construção que recebem incentivo fiscal e se transformaram nas grandes lojas de Mato Grosso em prejuízo das outras lojas que sobrevivem por aí. Está errado isso. Aliás, está muito errado isso. O que Mauro Mendes está fazendo é fazendo uma correção de rumos no Estado que era para ter sido feita há muito tempo. Por Blairo Maggi, por Silval Barbosa e por Pedro Taques, que não fizeram. E desarrumaram o estado de Mato Grosso. Essa que é a grande verdade. O Mauro Mendes fez uma afirmação que está no aparte do jornal A Gazeta, que é muito correta. 90% do comércio não será atingido pela medida. O que significa dizer que o incentivo privilegiava 10% do comércio para estabelecer uma concorrência predatória com os outros 90%. Portanto, a medida está corretíssima, não está correta não, está corretíssima. A questão do etanol. Eu tive a oportunidade de participar de um debate com o Lúcio Sorge na TV Vila Real, e o Lúcio leu as alíquotas que todos os estados brasileiros cobram sobre o etanol. Todos eles são maiores
do que a alíquota que está sendo estabelecida pelo Estado de Mato Grosso. Portanto, é mentira de que os investidores vão embora daqui. Mesmo fazendo essa cobrança, a menor taxação do Brasil é o etanol mato-grossense. A questão do algodão. Eu acho que o algodão, o setor do algodão, devia dar um prêmio para o Mauro Mendes de aumentar tão pouco ou de diminuir tão pouco o incentivo dado ao algodão. Deveria diminuir mais. Porque o algodão continua recebendo injustificadamente um certo incentivo. Então, gente, o projeto é bom. Ah, então não tem que ter mudança, Tero? Não, tem que ter mudança, na minha opinião, né? Pode ser que eu esteja errado, eu não sou o proprietário da verdade. Mas eu acho que tributar energia solar e tributar acima de 50 kW na área rural são as duas coisas, na minha opinião, equivocadas do projeto. Questão da energia solar, porque ela precisa de incentivo e não de tributação. Nós temos menos de 0,5% gerado de energia solar. Segundo ponto, a questão da tributação da energia rural deveria colocar que a cobrança começa a partir de 100 kW, como era, para não prejudicar os mais pobres da área rural. Os mais pobres que eu estou falando é inclusive pequeno produtor. Por exemplo, o leiteiro lá de Araputanga, a cooperativa lá do Padre Celso de Araputanga, que é uma das mais importantes cooperativas de leite do estado de Mato Grosso, tem que começar a pagar a partir de 100 kW. Até 100 kW tem que ser isento do pagamento do imposto. Porque aí a partir de 100 kW tem que começar a pagar. Porque o leite dá uma margem de lucro muito pequenininha. Então é preciso proteger essas cadeias mais frágeis da sociedade. No mais, gente, à medida que a discussão vai sendo colocada, mostra o acerto do governador Mauro Mendes. E o maior acerto dele é indiscutivelmente a coragem e a determinação com que ele assumiu as rédeas do estado de Mato Grosso. Mesmo diante de uma saraivada de críticas, ele não perdeu a tranquilidade, manteve o rumo, sabe o que está fazendo e está colocando o estado nos trilhos. A partir de que ontem, tanto ele quanto o Rogério Galo disseram que, dependendo de algumas alternativas, uma delas é a consolidação do empréstimo junto ao Banco Mundial perante o Senado da República. Se isso acontecer antes de setembro, o Estado economizaria 164 milhões de reais. Esse projeto sendo aprovado, teremos no ano 500 milhões de reais a mais na receita do estado de Mato Grosso. Pelo menos isso. E, evidentemente, com essas alternativas todas sendo feitas, já é possível imaginar pagar a RGA no ano que vem. O que seria já um avanço num governo que pegou inteiramente destroçado pela forma com que Silval roubou o Estado e pela incompetência com que Pedro Táxi administrou depois de Silval Barbosa. Ainda bem que esse Estado está no rumo certo.